Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Laisla, sou R2 de terapia intensiva. Estou passando agora atualmente no Hospital São Lucas. Então, vou dar uma folga para vocês de tema sepse, delírio, e vou falar de TCE. Então, meu artigo é sobre o manejo do traumatismo crânioencefálico. É uma revisão narrativa das principais evidências científicas atuais. Então, o artigo vai caminhar ali por esse caminho. O autor do meu artigo é Matthew Wiles. Ele é inglês, ele é professor de anestésio na Inglaterra. Ele tem mais de 81 publicações, sendo essa uma das mais recentes que ele publicou em janeiro de 2022, na revista de anestésio. Então, eu dividi a minha apresentação em introdução, epidemiologia objetivo, estratégias de pesquisa, evidências e conclusão. Vou começar pela introdução. Então, a definição, de TCE é uma alteração da função cerebral ou outra evidência patológica cerebral causada por uma força externa. E aqui que começa a diferenciar um pouco do que a gente estava falando antes. Estima-se que 70 milhões de pessoas sofrem TCE a cada ano. Isso é bastante coisa. Isso causa transtornos físicos, psíquicos, sociais e econômicos, não só para o paciente, como para a família. E isso é um prejuízo de milhões em todo o mundo, porque esse paciente, a gente vai ver que a epidemiologia está mudando, mas geralmente era o homem, jovem, ativo, Então, isso traz um prejuízo muito grande. Mas, atualmente, a gente tem visto que isso também está mudando. A gente tem uma nova epidemiologia, principalmente nos países mais ricos, nos países desenvolvidos, em que agora a principal causa de TCE são as quedas nos idosos. E então, a idade média quase quadruplicou nos últimos 40 anos. E como são pacientes mais velhos, têm mais comorbidades, têm mais doenças, têm maiores complicações, têm uma mortalidade maior. Qual que é o objetivo desse artigo? Então, já existem várias diretrizes para falar sobre o tratamento do TCE, mas ele faz uma crítica que nem toda diretriz deve ser seguida ao pé da letra, porque ela apresenta muitas falhas. E uma delas, que ele pontua como a mais importante, é que algumas são sustentadas em evidências de baixa qualidade, que vão sustentar algumas recomendações. Então, apesar existem várias diretrizes, vamos seguir, mas sempre ter esse critério. E o objetivo é fornecer para nós médicos um resumo do assunto de alta relevância para o manejo do TCE para uma melhor prática clínica nova. Ele abriu mão de algumas estratégias de pesquisa. Esse foi o quadrinho, o anexo que ele colocou, então foi alguns dos termos que ele usou. Ele se utilizou de uma literatura toda publicada em inglês, de 1º de janeiro de 2018 a 1º de agosto de 2021. Ele só usou ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. E ele achou 1.088 estudos. Então, enfim, quais são as evidências? Então, ácido tranexâmico. Um ensaio clínico randomizado que falou sobre o uso do ácido tranexâmico, sobre os eventos oclusivos vasculares, sobre a morbidade nos pacientes, e que trouxe grande impacto para a nossa prática clínica, foi o CRASH-3. Ele foi publicado no The Lancet em novembro de 2019. E aí ele veio falando sobre todo esse peso do ácido tranexâmico. Então, o que foi esse estudo? O CRASH-3, ele elegeu como pacientes todos os TCEs isolados com Glasgow menor ou igual a 12, ou os pacientes que tinham qualquer sangramento intracraniano na tomografia, mas que não tinham sangramento extracraniano importante. Então, esses foram os pacientes estudados pelo CRASH-3. Ele avaliou 9.127 pacientes, foram mais pacientes, esses foram que tiveram desfecho, e ele viu que o uso do ácido tranexâmico não teve diferença significativa nos óbitos em 28 dias. Então, como foi esse estudo? Eles pegaram os pacientes
que eram os elegíveis, e eles administravam ácido tranexâmico em 8 horas do evento agudo. Mas existiu um estudo antes do CRASH 3, que foi o 2, que viu que as 8 horas não eram suficientes. Então, eles diminuíram, de acordo com os resultados anteriores, para 3 horas. E aí, esses estudos são baseados nas primeiras 3 horas. Não teve diferença em 28 dias, mas teve diferença nas primeiras 24 horas. Mas, como nem tudo é perfeito, esse estudo tem uma limitação. Então, não foi fornecido nesse estudo nenhum dado do tipo de lesão que foi observada na tomografia. Então, a gente sabe que o TCE tem múltiplas lesões, a gente não sabe quais foram as lesões que esses pacientes tiveram. Depois de divulgados os resultados, eles analisaram 1.767 pacientes e 61% desses pacientes apresentavam mais de um tipo de sangramento. E os principais foram subdural e hemorragia intraparenquimatosa. Então, qual que é a conclusão? De que esse estudo não foi capaz de confirmar que a administração do ácido tranexâmico reduziu o sangramento intracraniano. Não muda a mortalidade, não reduz sangramento. Mas ele também traz que ele praticamente não tem efeitos adversos, é barato, então sim, as pessoas vão continuar usando, apesar das evidências científicas. A gente vê bastante em São Paulo, aqui, que a gente tem o grau, eles acabam usando no pré-hospitalar. Aqui em Curitiba, eu sei que não é uma realidade nossa, mas nos pronto-socorros eu sei que acabam usando bastante. Transfusão de glóbulos vermelhos e eritropoetina. Então, esse estudo ele lançou mão de 4 estudos, que eram revisões sistemáticas, que avaliaram o ponto de corte de quando a gente tinha que transfundir esses doentes. Aí o ponto de corte que a gente conhece, que é um HB menor que 7, e nos pacientes com TCE um HB menor que 9, que é algo que a gente acaba utilizando na prática. Mas também não teve diferença na taxa de mortalidade. Mas ele fala que tem um moderado e alto viés e uma qualidade moderada a baixa. Então, concluiu-se que os estudos não são suficientes para embasar uma tomada de decisão baseada nisso. Então, cada um faz como estava fazendo, basicamente. E cada hospital tem um protocolo. E sobre a eritropoetina. A eritropoetina foi visto, acho que foram 2 estudos só, que tem um efeito neuroprotetor, que tem, sim, uma plasticidade, mas que ela é muito cara, e como foram só 2 estudos, não recomendam a utilização. Sobre transfusão de plaquetas. Então, com o aumento da idade da população, como a gente tinha falado lá, os pacientes têm mais comorbidades, muitos deles estão usando terapia antiplaquetária, mais comumente com a esclopidogrel, que aumenta o risco de hemorragia no paciente que faz TCE. Então, a pergunta, a gente transfunde plaquetas ou não? Ele estudou uma meta-análise que fala que, apesar da transfusão de plaquetas reduzir a expansão do hematoma, não diminui a mortalidade e não altera o resultado neurológico. Então, mais uma vez, a gente fica na mesma. Vai reduzir o hematoma, mas não vai alterar o desfecho. Sobre hipotermia terapêutica, que já foi alvo aí de várias reuniões nossas, a hipotermia, principalmente associada ao pré-hospitalar, no paciente com TCE, é muito grave e traz muitos danos para o paciente. Então, a gente tenta combater a todo custo essa hipotermia. A hipotermia terapêutica, a gente já viu que caiu por terra de que se não se usa mais. Então, hoje a gente preza pela normotermia. E aí, no estudo, ele também cita que não tem uma conclusão, não tem uma faixa que seja consenso. Mas, no artigo, ele coloca a normotermia entre 36,5 a 37,5. Mas a gente tolera um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre combatendo a hipotermia e a hipertermia. Uso de corticoides. Então, foi avaliado por um ensaio clínico randomizado multicêntrico o uso específico da dexametasona no hematoma subdural crônico. Então, ele comparou os pacientes que tinham hematoma subdural crônico, que entraram na UTI e começaram a usar dexametasona numa dose de 16 miligramas por dia.
E esses pacientes foram tendo uma redução gradual em 2 semanas. Qual foi a conclusão? De que existe um risco aumentado de um desfecho desfavorável em 6 meses, avaliado pela escala de Rankin modificada, e uma maior incidência de efeitos adversos. Eu não lembrava qual era a escala de Rankin e fui procurar. E é uma escala que vai de 0 a 6, onde 0 é o paciente que não tem qualquer sintoma, vai evoluindo com vários graus de incapacidade até o óbito. Então, a conclusão é que a terapia prolongada com corticoide não deve ser utilizada como tratamento clínico em pacientes com hematoma subdural crônico. Aqui, só um adendo, é um dos poucos pontos do artigo que ele define o tipo da lesão. Gerenciamento de crises convulsivas. A crise convulsiva, a gente vê principalmente no hospital de trauma que a gente passa, que é uma das principais complicações associadas ao TCE em 7 dias, então é o evento agudo. Então, a gente acaba lançando mão do uso de anticonvulsivantes. E o principal que a gente usa é a fenitoína, mas ela tem alguns efeitos adversos. Hipotensão, arritmia cardíaca, elevação de enzimas hepáticas. Visto isso, foram atrás de um outro anticonvulsivante que tivesse menos efeitos adversos. E viram, o levetiracetam. Ele tem baixa incidência de efeitos adversos, ele tem uma dose que é incerta. E esse é o principal problema dessa medicação. Eles foram comparados por meio de 10 meta-análises e comprovaram eficácia semelhante. O ideal seríamos usarmos o levetiracetam, mas a gente ainda não tem uma dose pré-definida. Então, mais uma vez, a gente vai continuar no que a gente já sabe, vai continuar usando a fenitoína. A osmoterapia. Então, existem meta-análises recentes que juntaram 12 ensaios clínicos randomizados com 464 pacientes e que não mostrou diferença significativa no uso de solução salina hipertônica e manitol em termos de mortalidade ou desfecho neurológico. Então, se for pensar só em mortalidade e desfecho neurológico, tanto faz. O que você preferir, o que for da tua habilidade. E que a osmoterapia contínua melhora o resultado neurológico em 6 meses. Então, a gente sempre pensa em nosso desfecho final ser o óbito. Mas aqui a gente pensa num desfecho final diferente, justamente por aquilo que a gente falou no começo. É um paciente que vai dar prejuízo, é um paciente que vai trazer um monte de problema, não só para ele, quanto para a família e para a sociedade. Então, isso também foi avaliado nesse estudo. Essas são as novas intervenções terapêuticas que ele cita, uso de beta-bloqueador, metformina, vitamina D. Nenhuma delas mostrou diferença de mortalidade. Não vou me atentar a elas. Manejo de vias aéreas. Uma coisa bem importante no TCE. Então, o paciente que sofre um TCE, ele precisa de um suporte ventilatório por um tempo prolongado. E as principais razões são dificuldade em determinar o prognóstico desses doentes, o aumento da incidência de comprometimento bulbar nos TCEs graves, e maior incidência de infecção pulmonar. E essa meta-análise mostrou que a incidência combinada de PAV com TCE. E aí é o pepino que a gente tem na mão. E 36% desses pacientes com PAV e TCE, como a gente já sabe, tem na UTI um aumento do tempo de ventilação mecânica, um aumento do tempo de permanência na UTI, o aumento de complicações que a gente já sabe, e que tudo isso vai levar o paciente a precisar de uma traqueostomia. Então, a pergunta é, qual que é o melhor momento para a gente realizar essa traqueostomia, já que eu sei que possivelmente esse doente vai precisar? Então, o estudo ele avalia o precoce e o tardio. O precoce seria de 5,6 dias em média, o tardio 11,8, sendo que o precoce está associado a uma redução na incidência de PAV, redução do tempo de internamento na UTI e redução da duração de ventilação mecânica, o que para a gente é muito bom. O paciente fica menos tempo entubado, menos tempo na UTI, a nossa chance de sucesso é maior. Mas a mortalidade foi semelhante em ambos os grupos. Apesar de tudo isso, quando a gente fala em mortalidade, ela não foi muito diferente. E esses estudos, eles foram só estudos de cortes, que levaram em consideração só os TCEs graves, que tinham um Glasgow menor que 5 na admissão. Então, foi bem específico. Sobre as estratégias de ventilação. Então, a normocapnia,
A gente, mais uma vez, falando do pré-hospitalar, que é quem vai levar o doente até a gente na UTI, o artigo fala do pré-hospitalar, que tem condições de uma via aérea avançada, para evitar a hipercapnia. É muito bom que o paciente chega melhor, chega mais compensado. Ele fala que a normocapnia diminui um pouquinho a mortalidade, mas também não tem muito estudo sobre isso. E sobre a hiperóxia. A gente sabe que a hipóxia é, sim, muito danosa ao cérebro, e que, nesse caso, a hipóxia seria muito pior que a hiperóxia. O ideal não é ter nenhum nem outro. Mas, no TCE, é mais tolerável a hiperóxia. Apesar de estudos falarem que a hiperóxia traz aumento de mortalidade nos pacientes pós-PCR. Aqui é tolerável e ele fala que, se não tiver como, vai assim mesmo. Então, são coisas mais polêmicas do artigo. Sobre o controle da pressão arterial. Assim como a hipóxia traz danos graves, a hipotensão também. Aumenta a área de isquemia, aumenta dano, aumenta a mortalidade. Então, ele comparou o uso de soro fisiológico com a solução de Hartmann, que é de Ringer, e o Plasma-Light. O soro fisiológico é 0,9%, ele é relativamente isotônico em relação ao plasma, mas a grande preocupação em utilizar é a acidose hiperclorêmica. Então, ele foi comparar. E no estudo, ele viu que o uso de soro fisiológico ele diminui mortalidade em relação aos outros tipos de solução. Então, para sim continuarmos usando soro fisiológico no paciente com TCE grave. Um outro ponto que ele traz é sobre a terapia vasopressora com nora. A nora ela tem grandes efeitos constritores. Isso é uma preocupação do autor do artigo, mas é algo que a gente tem na mão, é algo que é fácil, é nossa primeira escolha. Então, a gente pode continuar usando, mas sempre avaliando a resposta do paciente, para ver se ele pode ter algum efeito mais danoso ou não, e daí trocar a droga vasoativa de escolha. Mas como essa é a que a gente mais tem, a gente vai continuar usando. Então, quais são os desafios e pesquisas futuras? Como eu falei várias vezes, a gente vai continuar usando, como a gente já faz, de acordo com o protocolo, porque nos últimos 20 anos, a maioria dos estudos tiveram resultados negativos. Então, a gente não tem nenhum grande insight assim, se tratando dessa questão do TCE. A grande dificuldade é que não é uma doença única, como a gente falou. Então, é um hematoma subdural, extradural, uma hemorragia subaracnoide, uma lesão axonal difusa, uma hemorragia intraparenquimatosa. Então, é uma gama de doenças concentradas no que a gente chama de TCE. Só que isso muda, né, a conduta com o paciente, isso muda o cuidado, isso muda o desfecho. Então, ele diz que, para as pesquisas futuras, seria interessante focar em uma lesão específica. E também ele diz que os estudos precisam refletir as características da população atual. Quase todos os estudos que a gente tem é naquele perfil. É o paciente jovem que sofreu um TCE. Agora, o nosso perfil é outro. São pacientes idosos que sofreram quedas de mesmo nível, que têm mais comorbidades, que têm maiores riscos de complicação. Então, mudar o estudo pensando nesse enfoque. E resultados centrados no paciente. A gente não quer só saber se o paciente vai morrer ou não. A gente quer saber se esse paciente vai viver, se ele vai viver com qualidade de vida e como que ele vai ficar daqui para frente. Esse é um resumo de tudo que eu falei. É uma figurinha do próprio artigo, né? Ele fala sobre o controle das crises, a administração de Dexa, de ácido tranexâmico, da hipertensão, das estratégias de ventilação e da normotermia. Então, conclusão, tem, sim, uma alta mortalidade, um comprometimento neurológico significativo naqueles pacientes que vão sobreviver. O uso do ácido tranexâmico, apesar de não alterar a mortalidade, ele fala que é barato, então podem continuar usando, não tem grandes efeitos colaterais. A tráqueo precoce diminui tempo de internamento na UTI, diminui complicações, mas também não altera muito mortalidade, apesar dele indicar por diminuir esses outros fatores. E ele também fala de intervenções multifacetadas, o pacote de cuidados. Então, é o paciente que, por exemplo, sai do HT e vai para o HR fazer reabilitação. É o paciente que vai aprender a andar, é o paciente que vai aprender a comer. Tudo de volta. Isso envolve uma equipe multidisciplinar. E era isso. Obrigada.
Ora, nós estamos preparando um artigo aqui, características epidemiológicas e clínicas preditoras de mortalidade de tempo de internamento de vítimas de TCE medido no estado de trauma no estudo de cura. Foram de janeiro de 2012 a agosto de 2019. 5.000 internamentos. Dos quais nós tínhamos 4.800 registros, 7 anos e meio. 1.200 pacientes com TCE. Não sei por que fazem o Hospital da Mulher. Por que fazem o Hospital da Mulher? Hã? Bom, não. Tirando você, pelo amor de Deus. É que eu acho que os homens são muito mais morredouros, né? Os homens morrem. E ninguém cuida dos homens. Lirinha, pelo amor de Deus, hein? Por favor. Mas dos doentes com trauma crânioencefálico, 67% eram homens. 33% eram mulheres. Idade média de 54 anos. Não tenho temporalmente, mas já deve ter sido 80% trauma automobilístico e agora deve ser 50-50, mais ou menos. Mais ou menos isso que vocês percebem? Ou seja, queda de mesmo nível, pacientinho com 70, 80 anos de idade, cada vez mais frequente. Então, aquele doente com TCE, com uma grande edema crânioencefálico grave, hipertensão intracraniana, hoje já é menos frequente. Hoje o mais frequente é o doente que tem queda do mesmo nível, que faz um hematoma intraparencimatoso, um hematoma subdural, e faz uma hipertensão intracraniana mais por uma lesão localizada, certo? Então, está mudando a epidemiologia e a abordagem específica é diferente. Né? Então, o doente que faz um trauma crânioencefálico por acidente, sem capacete, etc. e tal, o cérebro incha. Né? É inchaço ou edema? É que você está aqui perto de mim, aqui, porque fica dizendo que você fica legal. É inchaço ou edema? Inicialmente, um pouco mais inchaço, né? O edema ele tem uma origem normalmente citotóxica por inflamação. E o inchaço é por liberação de citocinas. Enfim, edema é aumento de água, líquido, né? Dentro do cérebro. Edema. Okay? Que também faz inchaço. Mas o inchaço pode ser por outras causas. Tem as duas coisas no traumatismo crânioencefálico, mas inchaço é aumento de volume, que pode ser por edema ou não. Muitas vezes é por vasodilatação. E esse aumento, essa vasodilatação, principalmente se o doente fizer isquemia, fizer hipotensão, já que você está me dizendo que tem múltiplas outras lesões, frequentemente ele fez hipóxia, fez hipotensão arterial, fez anemia aguda, politransfundido. Como é que o cérebro reage quando ele está isquêmico? Quando ele está com uma oferta de oxigênio baixa? Ele vasodilata. Essa vasodilatação aumenta a volemia intracraniana e aumenta o volume do cérebro e a pressão intracraniana. Tudo isso para poder lembrar de que é muito comum durante a anestesia, por exemplo, estar com o cérebro aberto. O anestesista está controlando ali a ventilação, está controlando a pressão, o neurocirurgião está cuidando do cérebro. Daqui a pouco o anestesista vai comer alguma coisa, vai ler um jornal, o anestesista quase não faz isso. O que acontece com o cérebro? Incha. Incha e começa... O cara começa, cadê o anestesista? Chama o anestesista vem correndo, fazendo uma caricatura, só para poder lembrar que isso é muito agudo, né? Você tem uma quedazinha de pressão, tem uma alteração no respirador, tem uma hipoventilação que começa a reter um pouquinho de CO2, faz acidose, tudo isso vasodilata e o cérebro quer escapar
para fora. Aí ele vem lá, ele controla rapidamente a ventilação, controla a hipoxemia, faz uma administração de volume, uma droga vasopressora, controlou o doente, o cérebro. É bonito ver isso, né? A gente não vê isso porque o cérebro está fechado. Né? Mas o doente que tem trauma crânioencefálico, que tem todas essas lesões, esses Hs todos, hipertermia que vai junto também, né? Fica com a cabeça dobrada, cabeça assim, diminui o retorno venoso, né? Faz o cérebro fazer um swelling. Né? E pode ser por edema, mas na maior parte das vezes é inchaço por vasodilatação. Você controlando todos os Hs é o melhor tratamento que você pode fazer, mais barato, mais fácil, deve ser feito para tudo. Isso aqui não estava aqui, nessa revisão, né? Porque estamos imaginando que nós estamos fazendo aquela neuroproteção bárbara também. Lembra da neuroproteção da aula passada? Aquilo lá é básico para todo mundo. Não fez aquilo, o cérebro vai inchar, vai fazer hipertensão e vai sofrer. Aí quando você traz para o traumatismo crânioencefálico, o que mais eu preciso fazer daquilo que a gente faz na prática clínica? A gente viu cuidados pós-ressuscitação agora. Você pega um doente que fez uma parada cardiorrespiratória. E depois, qual é a meta especial que você tem para esse doente? Além das metas habituais que a gente tem para um outro doente crítico? Nenhuma. Né? É tudo compensar o doente com as mesmas drogas, com a mesma volemia. Né? Agora eu trago para o traumatismo crânioencefálico. Poder tirar o medo, sei. Como é que você... então traumatismo, será que eu tenho que ter uma pressão diferente? Uma hemoglobina diferente? Vou tratar a crise convulsiva diferente? Vou fazer uma ventilação diferente? Nada. Quer fazer manitol ou fazer solução hipertônica? Isso aí para mim é uma benção. Eu várias vezes tive que ser chamado para poder defender manitol. E eu era o único naquelas sessõezinhas que defendia o manitol. Eu não defendia o manitol. Dizia que o manitol era igual à solução hipertônica. Por que a solução hipertônica vai ser diferente do manitol? Porque a solução hipertônica vai fazer no cérebro diferente do que o manitol vai fazer. A única coisa é que ela tem uma osmolaridade maior e vai cair a pressão mais rápido. Então, se tiver um grande aumento de pressão intracraniana, eu talvez faça a solução salina hipertônica, que vai me responder mais intensamente do que com o manitol. Mas para pequenas elevações da pressão intracraniana, dosezinhas repetidas de manitol é igual a fazer solução hipertônica. Percebendo que não tem nada, acho que talvez só tem coisas para não fazer. O CRASH foi o primeiro grande trial, acho que foi talvez o SAFE, na área de medicina intensiva. O CRASH, acho que o SAFE é de 2004, talvez. Estou ficando perdido. Mas eu acho que o CRASH é de 2010. 10 mil doentes com traumatismo crânioencefálico, dexametasona e placebo. Okay? Esse é o CRASH enterrou a dexametasona, enterrou o corticoide. Depois de 2010, depois do CRASH, a gente não faz mais corticoide para nenhuma lesão intracraniana mais. Né? A gente passava muito tempo ainda o neurocirurgião prescrevendo dexametasona, 4 mg de 6 em 6 horas, já vinha a prescrição já do centro cirúrgico, aí você riscava, aí brigava com o neurocirurgião. Acho que isso meio que diminuiu agora. Não? Ainda tem gente que faz ainda. Dexametasona e finitoína, né? 100 mg de 8 em 8, né? Você, para evitar crise convulsiva, você tem que dentalizar o doente. Tem que fazer o nível sérico de finitoína. Isso leva... Você tem que fazer 1 grama, eventualmente mais metade da dose, e depois manter com 100 mg de 8 em 8. Fazendo 100 mg de 8 em 8, você vai alcançar o nível sérico 3, 4 dias depois. Aí o dente já recebeu algo. É placebo mesmo, né? Ou, eventualmente, os efeitos deletérios da finitoína. Enfim, o CRASH 1 mostrou que esteroide era pior do que não fazer nada. Eles tiveram uma evolução pior do que não fazer nada. Então o esteroide saiu aqui. O CRASH 2 foi com doente com traumatismo crânioencefálico, um trauma hemorrágico e ácido tranexâmico.
Ele foi positivo. O doente que faz um traumatismo, que está sangrando, vai precisar fez hipotensão, etc. e tal, isso ele precisa receber ácido tranexâmico, primeira dose, e depois uma segunda dose posteriormente, 8 horas depois. Acho que é isso, né? Não sei se eu estou bem organizado. E esse estudo mostrou que os doentes que faziam a primeira dose ainda dentro das primeiras 3 horas tinham uma evolução melhor. Aí o BRIAST-3 foi só com TCE. Por que fizeram ácido tranexâmico no TCE, né? É porque se você pega o doente que tem um trauma crânioencefálico, ele tem uma lesão cerebral. Se você repete ela 6 horas, 12 horas depois, geralmente aparecem hematomas. Vocês já devem ter visto, né? Na primeira vez não tinha muita coisa, na segunda vez agora tem várias contusões hemorrágicas. Ou seja, uma contusão que não era hemorrágica na fase aguda, que se transformou numa contusão hemorrágica 6, 12 horas depois. Puxa vida, se nós pegarmos só esses doentes e fizermos ácido tranexâmico com TCE grave, será que não evita a transformação hemorrágica dessa contusão? Isso foi negativo. Okay? Então, continua valendo o ácido tranexâmico para quem tem choque, tem trauma grave e hemorrágico, mas não para quem tem TCE. Então, ainda vale para... Acho que estão fazendo ainda, que você me falou aí. Ele fala dos estudos que... Aqui são só os intracranianos, né? Só os intracranianos. Mas os grandes sangramentos extracranianos ainda tem diferença de mortalidade. Perfeito. Então, não muda o ácido tranexâmico, onde é que está aqui? Acho que aqui. Não muda do que você faz habitualmente. Você só vai fazer para choque hemorrágico traumático. Não muda, não faz. Pressão intracraniana é igual para todo mundo. Ventilação mecânica protetora no limite da normocapnia, senão esse doente não pode fazer hipercapnia, não ele vai fazer hipertensão intracraniana. Você tem aí um limite, talvez seja aqui uma situação especial. Eu já pedi alguma coisa para você, já faz tempo, né? Quando internar numa UTI, eu ficar mais do que 3 dias entubado, e vocês olharem assim para mim, pô, ele vai ficar mais que 7 dias, o que vocês têm que fazer no 3º dia? Tráquico. Vamos deixar com aquele tubo na boca assim que eu vou entrar em parafuso. É igual a fazer traqueostomia ou não fazer traqueostomia. Estou fazendo só para mim. Né? Leve em consideração que eu estou fazendo uma escolha prévia. Eu vou querer que vocês cuidem de mim, mas se puderem, façam traqueostomia precoce. Me põem sentado. Acho que é a mesma coisa por dentro com o TCE. Não muda muita coisa. Né? Você fazer um estudo se traqueostomia precoce ou traqueostomia tardia, qual que deve ser melhor, tendo como endpoint sobrevida, eu estou imaginando que a gente deva ter mais ou menos, precisa de ter uns 400, 500 doentes em cada. Para ter uma diferença de mortalidade que vai ser estatisticamente significativa. Por causa de uma intervenção que não tem muito benefício evidente. Então, esse estudo nunca vai ser feito. A gente sempre vai ficar sem essa evidência, assim, de um ensaio clínico. Né? A ausência de um ensaio clínico não significa que você não tem evidência. Vai ter que utilizar as evidências fisiológicas, de conforto do doente. Eu acho que é importante minimizar a sedação, mobilizar o doente. Tudo isso me parece que fica mais fácil com traqueostomia do que com o doente entubado. Se você conseguir dentro da UTI um doente de 7 dias entubado, está tirando do leito do mesmo jeito, e ele está suportando, talvez não precise. Ok? Nós não vamos conseguir encontrar uma outra melhor que essa. Fonoterapia fez aumento da pressão intracraniana. Tem todo o tratamento dos Hs, né? Reavalia o doente, vê se isso persiste. E a primeira terapia é osmoterapia. Se for pequenas mudanças, se for pequenas alterações, 25, 28, dosezinhas repetidas de mannitol é igual a fazer solução salina. Não há diferença.
Administração de fluido, acho que a gente aprendeu. Aqui tem uma outra diferença. As soluções hipotônicas são piores do que as soluções normal ou hipertônicas. Então, fazer Ringer lactato para esses doentes ou fazer albumina é pior do que fazer solução salina. A solução salina tem 308 miliosmóis de osmolaridade. Então, é melhor para poder manter o sódio mais perto dos 145. Isso causa menos edema e causa menos inchaço, consequentemente. Inchaço para edema. E menos aumenta a pressão intracraniana. Temperatura norma TB, não deixa o estudante fazer ferro de jeito nenhum. Já repetimos aqui o TM1, TTM2. Até revisamos um pouco isso nas aulas anteriores.